Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo. Vamos agora para o 22º round, mas antes vamos louvar. A Ele a glória, a Ele a glória. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos recebidas de Ti. Perdoa os pecados, enche-nos do Teu conhecimento e batiza-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoe a mim e os meus ouvintes. Amém. Então, quero mandar um abraço especial para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Parabéns pelo seu dia. E quero dizer que ao ter publicado aquele vídeo short sobre a pedra, minha cabeça ficou sempre matutando sobre pedra. E quando vim de um estudo pensando sobre a estátua do rei Nabucodonosor, ao chegar em casa e entrar no canal Shekinah, eu vi uma linda mensagem também sobre a estátua do rei Nabucodonosor. É o Espírito Santo colocando os nossos pensamentos em sintonia e testificando do nosso testemunho. E quero dizer para você que não pule desse barco. Me dê uma chance, continua comigo no meu canal, porque prepararemos mensagens especiais para o futuro. E não queira se afogar no mar. Não queira perder essas mensagens especiais que tenho para você. Me dê uma chance, por favor. E agradeço o canal Shekinah por me acompanhar e eu também acompanho esse canal. Agradeço todos os criadores de conteúdo e as pessoas também comuns que me seguem no meu canal. Muito obrigado. Então, vamos refletir um pouco sobre a relação de Nabucodonosor com os escravos de Judá lá na Babilônia e os grandes acontecimentos que se deu na Babilônia e a manifestação do poder de Deus ali. O primeiro ponto que eu gostaria de analisar para vocês é que os escravos das famílias nobres de Judá foram separadas por ordem do rei para que tivesse uma alimentação especial com finas iguarias para que eles pudessem mais tarde assistir na presença do rei. E aqui Daniel e seus companheiros decide firmemente não se contaminar com aquelas iguarias. E no final, a decisão deles, o teste deles foram aprovados. Porque eles foram encontrados 10 vezes mais sábios e muito mais formosos, muito mais saudáveis. Então, a primeira derrota para o rei. As iguarias dele não valeu de nada, mas as bênçãos de Deus, sim. Tem muitas mensagens no mundo de hoje, sem fundamento e sem base bíblica, que é como aquela iguaria do rei Nabucodonosor. Atrai muita gente. E as pessoas amam, mas não tem o poder de nutrir a vida espiritual. Cuidado com essas iguarias. O segundo ponto que analisamos aqui é que os sábios de Babilônia, os feiticeiros, adivinhos, quando foi chamados para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, eles foram incapazes. Mais uma derrota para os deuses da Babilônia. O escravo que estava ali como escravo, humilde, mas que servia ao rei dos reis, é introduzido à presença do rei Nabucodonosor e interpreta o sonho de Nabucodonosor.
com a interpretação verdadeira e o significado fiel. Mais uma derrota para os deuses da Babilônia. O terceiro ponto é que, além de Deus confundir a sabedoria dos sábios da Babilônia, Deus também transforma toda a ciência, a destreza, a sabedoria do rei Nabucodonosor em loucura. É tanto que tem um capítulo específico sobre a loucura do rei Nabucodonosor, o capítulo 4 de Daniel. Mais uma derrota para os deuses da Babilônia. O quarto ponto, ao analisarmos, é que no momento que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor de uma forma extraordinária, contando o que o rei sonhou e dando a interpretação, o rei mais poderoso da face da terra, entre aspas, prostra com a cabeça em terra diante de um escravo. Você consegue cogitar na sua mente algo assim? Mais uma derrota para os deuses da Babilônia. O quinto ponto a analisarmos é que os escravos, companheiros de Daniel, escravos, não quis prostrar diante da estátua construída pelo rei. Escravos não prostram, mas o próprio rei prostra diante de escravo, prostrando diante de Daniel, com a cabeça em terra, se rendendo. Isso não é maravilhoso? E o quinto ponto a analisarmos é que a estátua, ela termina de uma forma assim, majestosa, com metal precioso, ouro, mas termina com barro. Barro é pó. A estátua começa na glória e termina no pó. O rei talvez imaginava que a história da estátua ali, ela seria interpretada na ordem crescente. Começaria do pó e terminaria no ouro. Começaria no pé e terminaria na cabeça. Mas Daniel, o profeta, dá uma interpretação contrária da imaginação do rei. A estátua, ela começa na cabeça e termina no pé. Em vez de progredir, vai regredindo. Meu irmão, sem Deus, por mais poderoso que você seja, de um momento para o outro, em vez de você progredir, você pode começar a regredir. E quanto mais alto você está, muito maior será o seu tombo. Oro por você para que Deus tenha misericórdia. E este é o sexto ponto que nós analisamos. Mas um outro ponto interessante é que os homens que foram jogar os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente, eles morrem queimados. Mais uma derrota para os deuses da Babilônia. Nós já mencionamos aqui 7 derrotas amargas para os deuses da Babilônia. Queridos, do Egito, que representa o início dos impérios,
Antebabilônia, que representa o meio e o final dos impérios, que representa também Roma dos nossos dias. Sempre nos ser revelado que o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, triunfa. E os deuses feitos por mãos humanas fracassam. Quando José, lá no Egito, no começo dos impérios, chegou no Egito e Faraó teve um sonho perturbador, os sábios do Egito, adivinhos, feiticeiros, encantadores, não tiveram o poder de interpretar o sonho de Faraó. Mas Daniel interpretou. Derrota para os deuses, vitória para Deus. Na continuação da história do Egito, no período de Moisés indo libertar o povo de Deus, Moisés começa a fazer sinais, maravilhas e prodígios. Aí vem os magos de Faraó, os feiticeiros, e começa também a fazer milagres. Mas foram 10 milagres feitos por Moisés. E os egípcios conseguem operar e até o terceiro andar. Poder limitado. Mais uma derrota para os deuses de barro, de prata. Aqui na Babilônia, falamos de uma derrota atrás da outra. As iguarias que não servem para nada, sábios que não servem para nada, estátua que começa na glória e termina no pó, fogo que destrói as próprias pessoas que armam aquela cilada para o povo de Deus, destrói as próprias pessoas que acendeu o fogo, que fez aquela armadilha, e sabedoria que se transforma em loucura. Ainda bem que naquela loucura do rei Nabucodonosor, Deus usou aquela loucura para convertê-lo, para transformá-lo e fazer com que ele se convertesse ao Deus vivo daqueles escravos. Amém por isso. Mas, queridos, a história sempre mostra, desde o começo do Egito até o final da Babilônia desse mundo, que os deuses serão derrotados. E só o Deus vivo, Criador do céu e da terra, irá prevalecer. Aqui no livro de Daniel, a estátua começa com a cabeça de ouro, falando de reinos de homem. Babilônia, Grécia, Pérsia e Roma. Mas termina com Jesus. O quinto reino é Jesus. Uma pedra preciosa. Que se transforma numa cidade. A cidade de Jerusalém, que é toda de metal, que é o ouro e pedras preciosas. Coisas finíssimas. Um material finíssimo. Que eu e você somos indignos, mas nos tornamos dignos pela graça de Deus. E o livro de Daniel começa falando de reinos humanos, o reino de Nabucodonosor, mas termina com o reino de Jesus. Capítulo 12, versículo 1, diz que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Do teu povo de quem? Do povo de Daniel.
Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amigos, Deus defende o seu povo. Deus defende o seu povo com a sua mão poderosa. O povo de Israel foram reduzidos à escravidão no Egito. Mas, depois que os egípcios entraram no mar e a carruagem começou a enguiçar e eles começaram a ter um monte de problema, eles acordaram. Por que o povo de Israel passou livremente? E para nós está acontecendo um bando de embaraço. Aí eles disseram, olha, vamos fugir, porque Deus luta por Israel e contra nós. Depois de tantas manifestações do poder de Deus, eles acordaram tarde. Esse mundo vai acordar tarde. E aqui, essa passagem do Mar Vermelho e essa palavra de Faraó, do exército de Faraó, está em Êxodo 14, 25. E Isaías 64, 4 diz que o povo de Deus tem um Deus que trabalha para o que neles confia. Em Daniel 3 e 25, é lançado 3 homens na fornalha de fogo. Mas os homens não se queimam, passeiam no meio do fogo e aparece mais um homem. Ou seja, em vez de 3 se torna 4. Porque Jesus estava com eles ali. Em Daniel 6 e 22, é dito que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o anjo estava na cova dos leões com Daniel. Daniel não teve nenhum problema, mas os seus acusadores sim, foram despedaçados e consumidos pelos leões. Queridos, a promessa de Deus para o seu povo em Mateus 28 e 20 é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a batalha de vocês é minha. Queridos, nessas histórias contadas aqui do passado, o povo de Deus triunfaram, mas nos últimos dias, a glória do povo de Deus vai ser reduzida ao pó. Daniel 8, versículo 12. Roma vai lançar a verdade por terra, vai lançar a verdade no pó e vai prosperar. Então, diz o Apocalipse que o povo de Deus seria entregue aos gentios por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, para eles perseguir o povo de Deus e destruir o povo e destruir a verdade, destruir muitas vidas, martirizar a vida de muitas pessoas. Mas no livro do Apocalipse diz que quem acaba vencendo? Quem acaba vencendo? Quem é o último rei que aparece na interpretação de Daniel, falando sobre a estátua do rei Nabucodonosor? Quem é o último reino? Jesus. Jesus é o último reino, ali no final da interpretação da estátua. Fala de vários reis que se levantaria no decorrer do livro de Daniel. Mas quem é o último rei que aparece no livro de Daniel? Miguel, o grande príncipe e defensor do seu povo, Jesus.
E quem é o último rei que aparece lá no livro do Apocalipse? É o Cordeiro. É o Cordeiro que vai vencer. Então, nos últimos dias, o inimigo, ele vai prosperar. Na Bíblia, do começo ao fim, diz que as imagens não falam, não ouve, não vê, não faz nada. Mas em Apocalipse 13, diz que a imagem vai receber poder para falar e talvez até descer fogo do céu. Ressuscitar, eu não sei desses detalhes, se vai ser capaz disso. Mas vai fazer coisas extraordinárias, vai fazer um ribuliço para enganar aqueles que não estão firmados na verdade. Mas quem vai vencer é aquele povo que aparentemente vive peregrinos e como escravos nesse mundo. É esse povo que vai vencer, porque a peleja deles é do Cordeiro, e o Cordeiro com os seus remidos pelejará e vencerá. A ele agora, para sempre. Amém. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Que a sua esperança, a sua fé esteja fundamentada na palavra de Deus. E que quando o Cordeiro, o príncipe Miguel, essa pedra magnífica, esplendorosa, gloriosa, cair sobre a terra, que você seja uma coluna de metal precioso, uma coluna de ouro, edificada sobre essa pedra. Que Deus possa fortalecer a sua fé e possa fortalecer. Amém. Sabe o que os companheiros de Daniel, escravos, responderam para o rei Nabucodonosor? Rei, não prostraremos diante da tua imagem, nem serviremos. Nem temos necessidade de argumentar contigo sobre isso, de fazer caso disso. Se nosso Deus quiser nos defender, nos defende. Se não, o nosso caso, o nosso compromisso é com Deus e não com as imagens. E Deus honrou aquele povo poderosamente. Por um instante nos nossos dias, talvez Deus não nos livra por um instante, mas no final da nossa jornada seremos libertos da nossa peregrinação e escravidão neste mundo. Aqueles que serão encontrados diante do Cordeiro para cantar o hino da vitória com harpas nas mãos, diz o anjo que esses vieram da grande tribulação. Que venha a grande tribulação, porque conosco está a graça e o poder de Deus para darmos a volta por cima. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. E obrigado, Senhor, por trabalhar por nós, por lutar por nós e por nos defender como a menina dos teus olhos. Como a joia mais preciosa que o Senhor tem nessa terra, neste mundo. Perdoa os meus pecados e abençoe a mim e abençoe o meu ouvinte. Derrama sobre nós o Espírito Santo e prepara-nos com resistência mental, com teu poder e com o teu Espírito para vencermos as grandes dificuldades, as grandes batalhas que temos que enfrentar. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
Fique na paz, fique na graça. O Senhor Jesus te guarde e te abençoe.